Dólar atingiu 5,76, o maior patamar desde 2021. Somente nesse ano já houve uma valorização de 18,7% no acumulado do ano. O ano ainda nem fechou. E o real foi uma das moedas que mais se depreciou nesse ano. E boa parte da culpa disso é em relação à gastança do governo, que não tem freio. E a gente percebe que o mercado ele já anseia por algum plano específico para que haja um corte dos gastos públicos, e recentemente a gente viu o Haddad falando que eles estão discutindo com a equipe econômica um pacote para poder apresentar ao mercado de corte de gastos públicos, e o mercado, ok, vamos aguardar para verificar o que acontece. E o mercado acabou pressionando, e o Haddad falou, olha, depois da eleição a gente vai apresentar esse pacote. A eleição chegou, ele se reuniu com a equipe econômica, com o Lula, e após a reunião, o que ele trouxe agora ontem pra gente, simplesmente que não tem data para poder apresentar. Com isso, o mercado acaba batendo forte, né? A gente viu o dólar subindo em reação a isso, e a taxa DI lá para janeiro de 2026 já subiu para 12,74%, com possibilidade de subir ainda mais. Para piorar a situação, aqui no Brasil a gente tem uma meta de inflação e ela fica no intervalo entre 3%, é a nossa meta, com um limite máximo de 4,5%. E as projeções que a gente tem aqui com os dados econômicos que a gente tem no presente momento ultrapassam já os 4,5%, ou seja, é um sinal muito negativo. A gente não vai conseguir manter a inflação dentro do intervalo da meta e mais próximo da meta. A gente está próximo de estourar a meta e a projeção é que a gente estoure a meta, ou seja, isso traz uma mensagem negativa para o mercado de modo geral, e principalmente o investidor externo olha para isso e é mais um ponto de atenção de ficar mais receoso em relação à economia brasileira, o que acaba afastando o capital estrangeiro. Outro fator que acaba prejudicando a moeda brasileira é em relação ao Trump estar crescendo nas pesquisas. Eu sei que tem várias pessoas que apoiam o Trump, porém, para o brasileiro, a economia brasileira, o Trump ser eleito acaba sendo pior. Isso porque as medidas econômicas dele visam um protecionismo bastante grande em relação ao mercado local, o mercado americano. E com isso, outras economias, principalmente as economias emergentes, acabam sofrendo com isso, porque ele já trouxe como pauta principal a taxação de importação de outros países. Então, países parceiros vão ficar no intervalo de 10% a 20% de tributação a mais, e a China é um caso à parte, né? Eles têm uma guerra comercial bastante forte e a taxação da China vai ser superior na casa de 60%. Então, aqui nós, o Brasil, ele tem os Estados Unidos como o segundo maior parceiro comercial. Então, a gente tem uma relação bastante forte com eles e uma economia bastante dependente. O único que supera essa relação é a própria China. Então, se a gente tem uma taxação de 10%, 20% a mais sobre tudo que eles importam da gente, a gente vai exportar menos. Se a gente exporta menos, é menos dólar entrando na economia brasileira. E se há um fluxo menor, consequentemente, há uma desvalorização do real frente ao dólar. E isso não é nada benéfico, né? Porque com isso a gente vê a inflação aumentando ainda mais. E lá nos Estados Unidos também, com toda essa política, né, além das taxações e tudo mais, ele também tem como plano deportação em massa, o que pode fazer com que a oferta de serviços de mão de obra nos Estados Unidos acabe faltando, fazendo com que a inflação nos Estados Unidos aumente, o que pode fazer com que a taxa de juros, que hoje nos Estados Unidos está com uma tendência de queda, ela simplesmente interrompa essa tendência e talvez até comece a aumentar, o que é extremamente prejudicial para outras economias, principalmente as economias emergentes, porque o investidor estrangeiro ele sempre faz aquela comparação entre a taxa de juros americana e as outras taxas que nós temos no mundo. Então, se a gente reduz esse intervalo entre a nossa taxa aqui e a taxa americana, é mais um fator para que o dinheiro permaneça lá fora e não entre aqui no Brasil. E com base nisso tudo, a Wells Fargo, que é um banco americano, prevê aqui perspectivas sombrias para moedas emergentes e projeta o dólar a 6,50 lá em 2026. E aí pode aparecer algum esquerdista abobalhado aí falando, mas eu não como dólar. Meu filho, porra, não entende nada de economia, né, cara? Sabe o pão que tu vai lá na padaria comprar lá e tu pede um pão de trigo, né? Dependendo do lugar aí que tu mora, pode mudar o nome. Esse pão, ele é feito de trigo.
né? E o trigo é uma commodity negociada em dólar. Ou seja, se o dólar aumenta, o trigo fica mais caro. E quem que paga a conta, meu filho? Me responde aqui nos comentários. É claro que é tu, né? Pelo amor de Deus. Então, você come dólar sim, tá? Na verdade, você consome dólar praticamente em qualquer bem que você acaba comprando. Como que você pode se proteger em relação a isso? É claro, já ficou nítido que é extremamente importante que você dolarize os teus investimentos. Não é mais questão de opção, é uma obrigação que a gente tem dolarizar o nosso patrimônio para poder proteger o nosso poder de compra ao longo do tempo. Conforme você viu no início do vídeo, o dólar somente nesse ano ele já valorizou 18,7%. É absurdo isso daqui. Então, se a gente não dolariza, a gente está perdendo nosso poder de compra. A Avenue Securities, eles fizeram um estudo aqui com base com várias projeções a níveis diferentes de dólar para daqui a 1, 2, 3, 4 e 5 anos, fazendo uma aplicação de renda fixa de 5%. Vou colocar na tela para você verificar as projeções e poder comparar ali e ter uma noção do que é possível acontecer, tá? Então, se quiser dar uma olhada, pode pausar aqui o vídeo, ficar aqui falando todos os cenários possíveis, tá? E a verdade é que ao longo do tempo a gente vê o dólar se valorizando, né? Conforme você tá vendo aí na tela também, 2011 ele bateu 1,86 após uma alta de 20%, ou seja, lá ele já estava caro, né? Pô, subiu 20%, tá caro. Porque se a gente vê hoje o dólar subindo 20%, pô, tá absurdamente. E aí em relação ao patamar anterior, em 2013, ele valorizou 26%. Em 2015, em relação ao patamar anterior, valorizou 32%. Ou seja, o dólar a 3,18 lá em 2015, pô, tá caro pra caramba, né? A gente vai esperar cair para poder investir no dólar. Mas não, ele continua subindo. Isso porque a inflação americana consiste em um patamar menor historicamente do que o brasileiro, além de ser uma moeda muito mais demandada do que o real brasileiro, e isso faz com que naturalmente o real se deprecie mais do que o dólar ao longo do tempo. E aí eu te pergunto, cara, em 2029, você acha que o dólar vai estar mais barato ou mais caro? Faz sentido não se expor ao dólar hoje, tendo em vista o patamar que ele deve estar em 2025? Sinceramente, responde aqui para mim nos comentários. E agora, se você não faz ideia de como dolarizar o teu investimento ou simplesmente quer uma estratégia mais clara para poder investir melhor, porque não tem tempo de saber como avaliar aonde investir, qual o melhor momento de investir, qual o preço comprar, a gente tem a consultoria da Notorious Wealth, que é um serviço premium de atendimento aos nossos clientes, onde você vai ter todo o suporte necessário para investir bem com a nossa metodologia de investimentos, criando um planejamento específico para o teu perfil de investidor, levando em consideração todas as tuas características pessoais, teus planos de curto, de médio e de longo prazo. Então, eu recomendo que você faça uma avaliação gratuita, troque uma ideia com um consultor para que você verifique como que a gente pode te ajudar e aí você decida se faz sentido prosseguir com a consultoria da Notorious ou simplesmente vai receber ali um planejamento e uma análise da tua carteira atual. Para isso, é só apontar aqui o teu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no primeiro link do comentário fixado aqui, beleza? Espero que tenha curtido o vídeo. Se você curtiu, já sabe, deixa um dedo like aí para o YouTube recomendar mais vídeos como esse para você e também se inscreva no canal aqui apertando o botão vermelhinho para ficar sempre bem informado, beleza? Te vejo no próximo vídeo, um abraço!